Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês. Graças a Deus por esta oportunidade renovada para nós, vinda da parte dEle. Um momento especial da semana, este em que nós podemos nos assentar e conversar sobre algum tema da Palavra de Deus. E nesta oportunidade nós vamos estar conversando sobre o assunto que trataremos no próximo sábado, o dia 18 de maio de 2024. E nós estamos falando por estes sábados num tema geral sobre igrejas. Começando lá pela declaração feita por Jesus, quando ele diz: eu vou edificar a minha igreja. E a partir desta informação de Jesus, nós passamos a conversar, e temos feito isso já por alguns sábados, sobre igrejas. E nesta oportunidade, o nosso tema é as igrejas depois da Reforma Protestante. E o nosso tema central é Mateus, no capítulo 13, versos 24 ao 30. Esse é o texto base, texto de ouro da nossa reflexão. E com base neste texto, nós vamos fazer algumas ponderações sobre as diversas correntes religiosas cristãs com as quais nós convivemos. Creio que você já tenha feito a pergunta ou já tenha ouvido alguém fazer a seguinte pergunta: se o Evangelho é o mesmo, se a Bíblia é única, por que tantas igrejas? Por que tantas correntes religiosas? De fato, essa pergunta procede. Não deveria ser assim. O ideal é que a palavra de Deus fosse a referência basilar, fundamental, central, para que todas as correntes de pensamento seguissem. Mas a resposta a esta pergunta, por que tantas igrejas se a Bíblia é única? A resposta, ela nos remete à compreensão de que, embora a Bíblia seja única, o entendimento de algumas questões que a Bíblia inclusive faz menção, em algumas delas e em outras não, mas esta diversidade de formas de crença, de práticas religiosas, deve-se ao fato de a Bíblia ser utilizada de maneira equivocada. E esta é uma previsão já. Jesus fez esta previsão. Ele nos fala, os evangelistas relataram falas de Jesus sobre esta questão. Por outro lado, o que nós já vimos até aqui é suficiente já para a gente entender que a Igreja Romana apropriou-se do cristianismo como sendo ela a titular de toda a verdade cristã. E nesse processo foi trazido para dentro do cristianismo alguns episódios e algumas práticas
algumas doutrinas que não têm fundamento da palavra, entendimento, interpretações que a palavra de Deus não suporta. E é isso que nós vamos hoje pensar sobre as igrejas depois da Reforma Protestante. Falamos no sábado passado que a Reforma Protestante foi um grande passo para que o Evangelho saísse das mãos da Igreja Romana e pudesse alcançar outras mãos, outras pessoas pudessem lê-lo, que o Evangelho pudesse ser visto por outros olhos. Isso foi muito bom. Mas falamos no sábado passado que nós verificamos que nem tudo o que foi colocado dentro da fé cristã como se cristianismo fosse, nem tudo é verdadeiro. Há muita coisa pagã colocada dentro do Evangelho. E a Reforma Protestante não se libertou por inteiro dessas questões. De tal maneira que muitas coisas, muitas crenças que nós convivemos com elas, como sendo ensinada como crenças cristãs, na verdade, o Evangelho não suporta as tais crenças. E no nosso texto básico, nós vamos ter a palavra de Jesus já nos alertando a esse respeito. Mateus, no capítulo 13, versos 24 ao 30. Eu vou ler para vocês. E preste atenção no que Jesus falou. É uma parábola. O que nós conhecemos como a parábola do trigo e do joio. E Jesus contou a parábola nos seguintes termos: e propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E o pai de família respondeu: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, o pai de família lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E orientou: deixai crescer ambos juntos até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos colhedores: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Veja só, Jesus está falando do Evangelho, a sua mensagem sendo difundida, sendo propagada, mas alguma coisa estranha, uma semente estranha, haveria de desenvolver-se junto com o Evangelho. O joio representa essa semente estranha, que não é o mesmo que a palavra do Evangelho é, embora muito parecido, embora com jeito de ser. O trigo é o Evangelho, a boa semente, mas o joio é o falso Evangelho, dentro do Evangelho. É a falsa doutrina desenvolvida dentro do Evangelho, com base no Evangelho. E esta falsa doutrina vai perseverar até que Jesus venha. Quando ele coloca na parábola que o pai de família respondeu aos seus trabalhadores: não arranque o joio antes,
deixai-o até a colheita, e na colheita o joio vai ser separado. Irmãos, é bom que a gente preste bastante atenção, porque Jesus certamente não estava a falar de coisas do mundo, de coisas de fora do Evangelho. Jesus estava a falar de coisas do Evangelho, portanto, aquilo que é ensinado nos púlpitos das igrejas, como doutrina sã, mas que na verdade é joio, é falso, não é verdadeiro. E aí você me pergunta, mas como eu vou saber se é verdadeiro ou falso? É um tanto complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Basta que nós olhemos para a palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta aquilo. A palavra de Deus define aquilo como tal. Se define, é verdade. Se não define, é bom prestar atenção, porque isso seria então falso. Ou, na palavra de Jesus, o joio. Muito bem, na introdução do nosso roteiro, a gente vai dizer assim que já dissemos em momento anterior que a Reforma Protestante foi um passo gigantesco em direção à libertação dos grilhões do paganismo que havia infestado o puro Evangelho de Jesus Cristo. O que a Igreja Romana colocou dentro do Evangelho é paganismo, é nulo, é falso. Entretanto, engana-se quem imagina que aquele passo dado pelos reformadores nos afastou completamente do odioso paganismo. Engana-se. Com a reforma, o santo trigo do Evangelho foi se espalhando e formando lavouras mundo afora. Mas o joio nunca foi depurado completamente da semente do trigo. Pelo contrário, ele tem sido semeado e ele se encontra viçoso e frutificando até agora, e ainda frutificará até que Jesus volte. Eu quero que você pense sobre isso. Isso é muito forte. O joio, que são as doutrinas falsas, encontra-se tão amalgamado, tão ligado, tão misturado ao trigo, que é o Santo Evangelho, que milhões de adoradores de todas as gerações e ao redor de todo o mundo o anuncia, como se as boas novas fossem. Mas há muita coisa sendo anunciada como boas novas, mas na verdade não passa de falso evangelho. Outro evangelho, outra semente, não a do trigo, mas semente espúria, a do joio. Um dos relatos do Apocalipse nos ajuda a entender e a visualizar isso. Vamos ver Apocalipse do capítulo 13, a partir do verso 11. Nós já falamos isso em outro momento, mas estamos voltando a este texto porque ele é um instrumento que nos faz entender o que nós estamos a falar. No capítulo 13 do Apocalipse, nós temos a visão de João em que ele vê duas bestas, duas forças políticas, religiosas, dois poderes. Um poder manifestado pela besta que subiu do mar. Para não esquecer, mar, gente. Quando fala da terra, também gente. E besta, nós estamos falando de poder. Um poder religioso que subiu do mar, que emergiu entre as gentes. E nós já falamos sobre isso no sábado passado. Essa besta que subiu do mar, ela tem todas as características, ela ratifica o que está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, quando no quarto animal da visão de Daniel do capítulo 7, ele vê surgir na cabeça daquele animal monstro que representava o Império Romano, ele viu surgir no meio dos 10 chifres, quer dizer, das 10 forças políticas e administrativas que esfacelaria o Império Romano, ele viu surgir uma ponta pequena,
que cresceu rapidamente e que tinha olhos de homens, uma boca que falava grandiosamente, faria guerra contra a Igreja de Cristo, os santos do Altíssimo, e mudaria os tempos e a lei, e esmagaria os santos do Altíssimo, e os santos do Altíssimo não conseguiria vencê-la. Muito bem, mas depois, a partir do verso 11 do Apocalipse, aqui capítulo 13, nós temos a visão que João vê a besta que subiu da terra, quer dizer, uma força, uma outra força que surgiu depois. Irmãos, esta outra força já não é mais aquela força romana, já não é mais a besta representada pela Igreja Romana, mas é uma força representada por outras igrejas, por outras correntes religiosas e por outros métodos de pregação, mas que pregava ou que pregaria as mesmas coisas, induzindo o povo a seguir falsas doutrinas que a primeira besta havia colocado dentro do cristianismo. E João escreveu nos seguintes termos, a partir do verso 11 do capítulo 13 do Apocalipse: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha o oposto. 2 chifres como de um cordeiro, porque o cordeiro tem 2 chifres. O cordeiro é manso, o cordeiro é calmo. Cristo é o cordeiro, o evangelho é o evangelho do cordeiro. Mas essa besta falava como o dragão. O dragão é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Veja, uma oposição incorporado dentro de uma mesma autoridade. Autoridade que tem aparência de cordeiro, Cristo, mas que fala como o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, porque toda mentira vem do diabo e Satanás. E aquilo que o evangelho não sustenta, o joio, é uma mentira, chamado por Cristo de joio. O joio é uma mentira, e a mentira dá voz ao dragão, que é diabo e Satanás. E o verso 12 vai dizer assim: e exerce, essa besta, exerce todo o poder da primeira besta. Quer dizer, a pregação tem tudo a ver com a pregação da primeira besta, na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Ou seja, a reforma protestante foi um golpe na besta, na igreja romana. Foi um golpe. A igreja, por mais que atacou, por mais que perseguiu, por mais que lutou, por mais que matou gente, por mais que se defendeu, ela não conseguiu impedir a reforma protestante. Mas, por isso, aliás, na visão vai dizer: a chaga mortal foi curada. Ela continua a sobreviver, porque ela vai sobreviver até a volta de Jesus. E essa besta que subiu da terra, ela faz grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia, mas vivia. Não é? Então, assim, é uma pregação que se coloca contra o paganismo que entrou no cristianismo, mas ao mesmo tempo enaltece aquela força, aquele poder que colocou o paganismo dentro do cristianismo, porque sustenta muitas das crenças pagãs dentro do cristianismo que se prega. E no verso 15 diz assim: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a sua imagem. Irmãos, a gente sabe que a igreja romana, em nome do cristianismo, matou muita gente. Aqui no verso 15 fala que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, da primeira besta. Acontece que esses mortos aqui não é mortos à espada,
Não é mortos na forma como a primeira besta, o romanismo, atacou o cristianismo pessoalmente, fisicamente, matando as pessoas, espoliando as pessoas, como já dissemos em outras oportunidades, e outras atrocidades mais. Mas essa morte aqui do verso 15 do capítulo 13 é a morte eterna. Porque quem prega o que não é verdadeiro não tem direito à vida eterna. Por isso é perigoso demais a gente seguir alguma coisa que não tenha fundamento na palavra de Deus. É bom que a gente esteja atento. Na reflexão 1, a gente vai dizer que na parábola do trigo e do joio, que é o nosso texto de ouro que nós já lemos, Jesus deixou bem explícito que o trigo representa a santa doutrina e que o joio representa a falsa doutrina, aquilo que não é verdadeiro, não frutifica, não dá resultado. Na linguagem agrícola aqui da plantação, veja só, o joio cresce junto com o trigo, ele é muito parecido com o trigo. A diferença é na colheita, porque na colheita o joio não produz. Os grãos são mirrados, não produz, não dá lucro, não dá sustento, como o trigo dá lucro, como o trigo dá sustento. Muito bem, e diante desse claro ensino de Jesus, o que nos resta é perguntar: quando essas falsas doutrinas se misturariam à doutrina verdadeira, a ponto de confundir os discípulos do Senhor, fazendo-os crer no falso como se verdadeiro fosse? A resposta não é difícil de ser encontrada, pois o falso, que é o outro evangelho, seria misturado ao verdadeiro evangelho ao longo da existência da igreja. A outra pergunta é: e o que seria falso? Igualmente, a resposta também não é difícil. Falso é tudo aquilo que se ensina como se evangelho puro fosse, mas que a Bíblia não confirma. São as doutrinas que seus defensores propagam sob argumentos puramente humanos, por não haver nada explicitamente apontados na palavra do Senhor, na santa palavra, que validam essas crenças. Jesus fala aqui no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 7, versos 6 ao 8, naquele episódio em que Jesus é confrontado porque os seus discípulos não lavavam as mãos, etc., antes de se assentar-se na mesa para comer, e aqueles preceitos, aquelas doutrinas, aquelas regras, nada tinham a ver com a sã palavra do Senhor. Por isso Jesus respondeu a eles e disse: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito por Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, eles me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E ele concluía: bem invalidais o mandamento de Deus para guardarem as vossas tradições. Irmãos, os judeus estavam praticando a sua religião, mas a sua religião estava sendo praticada com regras que não tinham nenhuma relação com o mandamento. É assim, eles todos tinham os oráculos de Deus, os profetas, a Torá, a lei na mão, eles tinham tudo ali. Mas só que o que eles estavam ensinando não tinha base na lei, não tinha base nas doutrinas, não tinha base nas instruções da parte de Deus. Mas ensinavam assim. Então, as tradições, nós já falamos em outro momento, as tradições que eles seguiam, Jesus não deu nenhuma importância para elas, exatamente porque são mandamentos de homens e não tinham, no caso, fundamentos na palavra. É assim, irmãos, que acontece. Veja só, nós temos hoje tanta coisa sendo ensinada nas igrejas por tantos, que
não tem sustentação na palavra. Por outro lado, algumas coisas são omitidas. E estão omitidas propositalmente, sob alegações que não tem como se sustentar pela palavra. Por exemplo, nós cremos naquilo que Jesus fez quando ele instituiu a Santa Ceia. Ele come a Páscoa e logo em seguida ele toma o pão e depois o cálice e ele institui a Santa Ceia. Mas antes dele ele tomou a ceia da Páscoa. E antes que ele instituísse a Santa Ceia, ele instituiu o lava-pés, o lavar dos pés. E quando a gente fala do lavar dos pés, você vai ouvir pessoas dizendo, não, isso daí Jesus fez, porque era comum naquela época que o anfitrião lavasse ou mandasse lavar os pés do seu visitante, do seu hóspede. Então Jesus fez aquilo para imitar, para fazer, para mostrar a sua humildade, fazendo a cortesia de um anfitrião e lavando os pés dos discípulos. Quando a gente lê atentamente, entretanto, no capítulo 13 do Evangelho de João, a gente vai verificar que isso não bate, esse argumento não funciona, esse argumento não procede, não é verdadeiro. Jesus não lavou os pés dos discípulos, por exemplo, como um ato de cortesia. Tampouco ele estava ensinando alguma lição de higiene ou coisa parecida. Se a gente lê atentamente o episódio lá, narrado no capítulo 13 do Evangelho de João, como já disse, a gente vai ver que tinha ligação com um ato espiritual intenso. João começa a dizer como Jesus havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E por outro lado ele vai dizer, e tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes que o traísse, e sabendo Jesus que havia de passar deste mundo para o Pai, aí então ele lava os pés do discípulo e dá lições. Tem tudo a ver com sentimento de graça e de espiritualidade, não tem nada a ver com cortesia. Era um ato espiritual explícito. E depois ele vai dizer, se vocês fizerem essas coisas assim como eu vos fiz, vocês serão pessoas bem-aventuradas. Ora, Jesus ia dar uma bem-aventurança, marcar como bem-aventurança um ato de cortesia? Certamente que não. Até porque, se aquilo era uma cortesia mesmo daquela época e daquele lugar, daquele momento. E Jesus sabia que a igreja se expandiria mundo afora. E no mundo afora, aquele ato de cortesia não era comum e praxe em outros lugares, em outras culturas, em outras épocas. Jesus sabia. Então ele diz, quando ele diz bem-aventurados sois, porque o lava-pés transcende a questão da cortesia, transcende a questão cultural, transcende a questão do momento, transcende a questão da manifestação de amizade e de cortesia de Jesus. Mas se ensina que lava-pés não é necessário, que lava-pés não é doutrina de Cristo, mas é. Não é? Quando a gente lê no Evangelho citado por Jesus, veja só, na sequência 1, a gente coloca aqui alguns aspectos que a gente precisa pensar. Algumas perguntas precisam ser respondidas a respeito da parábola do trigo e do joio. Por exemplo, como identificar uma doutrina verdadeira e a falsa, como nós temos falado? Tem como ser identificada? Pela parábola do trigo e do joio, elas são muito parecidas. Tanto o joio como o trigo são plantas muito parecidas. Tanto que, na parábola, Jesus fala que o pai de família disse, não tire o joio, vocês vão acabar se confundindo e jogando fora o trigo. Deixe na colheita o trigo, o joio desaparece, porque ele não vai frutificar. São tão parecidos que podem enganar até mesmo os exegetas mais experientes. Quantas pessoas de cultura elevada, cultura bíblica elevada, cultura das línguas, de conhecimento das línguas originais em que a Bíblia foi escrita, hebraico, aramaico, grego e as suas variáveis, quantas pessoas
que conhece esses idiomas já mortos, mas que conhece, que estudam. Mas é muito parecido o joio e o trigo. E o joio pode enganar até mesmo os mais experientes estudiosos. Para evitar confusão e erros, o ensino de Jesus é que deixe isso até a colheita. Quando Jesus voltar, isso vai aparecer. Mas isso não significa que tanto faz. Quando Jesus diz deixa junto, não significa tanto faz. Quem quiser fazer, faz. Quem quiser crer, creia. Quem não quiser fazer, não faça. Quem não quiser crer, não crê. E tudo bem. Não, não é isso. A doutrina falsa, errada, será punida e não levará seu praticante a Deus. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21 até o verso 23. Naquela parte que nós já falamos isso, porque isso é uma palavra de Jesus para a igreja, para aqueles que estão com a palavra dele na mão, com o Evangelho na mão. Ele está nos alertando, dizendo: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele, o somente não há mais, é o que dá a entender, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja só, vai entrar no céu não simplesmente todos os adoradores, mas simplesmente sim, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, irmãos, é preciso prestar atenção. Tem um detalhe interessante que a gente precisa estar atento e pensar sobre ele. Irmãos, todos os que se aproximam de Jesus abandonam a sua vida anterior sem evangelho e se aproxima de Jesus, tem a cobertura de Jesus, tem as bênçãos de Jesus sobre a sua vida, tem a proteção de Jesus sobre o diabo, nosso adversário. Mas a salvação é outra coisa. Para a salvação, só serão salvos os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus não diz todos os que me clamarem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. Não. Exatamente porque ele já previa que a semelhança dos judeus do seu tempo, que estavam adorando o Deus do céu, eles adoravam o Deus do céu, mas não faziam a vontade do Deus do céu. Só eles adoravam o Deus do céu, porque só eles tinham toda a orientação do Deus do céu, mas eles não faziam a vontade do Deus do céu. Por isso chegaram inclusive a julgar, matar ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus complementa dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É uma expressão que mostra claramente que as pessoas que dirão isso são pessoas que estão vivendo e ensinando doutrinas erradas. E as doutrinas erradas, particularmente a maioria delas, foi colocado dentro do Evangelho pelo paganismo. São coisas pagãs. Além de serem erradas, elas afastam as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las do Senhor. E Jesus vai responder para essas pessoas que fizeram tudo isso, que clamaram, que adoraram, que louvaram o Senhor, que anunciaram o Evangelho do Senhor, que fizeram muitas maravilhas, que oraram, intercederam e contribuíram para a libertação das pessoas, dos poderes das trevas demoníacos. Entretanto, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós já aprendemos que iniquidade, uma das maneiras da gente identificar o iníquo, ou traduzir, compreender o que seja iníquo, iníquo é aquele que faz a vontade de Deus, mas do seu modo. Ele não procura o modo que Deus quer. Ele conhece a palavra, sabe da palavra, mas ele não é um rebelde. Ele simplesmente faz do seu jeito. Isso é iníquo, isso é iniquidade. Deus nos tem dado
a forma como Ele quer que nós pratiquemos. É o que está aqui na reflexão 2. E a gente diz aí que sobre como identificar se uma doutrina é falsa ou verdadeira, a gente propõe que nós pensemos: toda doutrina verdadeira tem método, medida, regra, forma, prescrição, justificativa, fundamento na Bíblia, etc. Nós falamos agora há pouco sobre o lava-pés, é isso. O lava-pés, Jesus levanta da mesa, Ele põe água numa bacia, Ele põe uma toalha sobre a sua cintura, em volta da sua cintura, Ele se ajoelha diante dos seus discípulos e vai lavando os pés deles. Então tem forma, tem formato, tem medida, entendeu? Toda doutrina tem procedimento para ser feito. O batismo, por exemplo, o batismo a gente vai encontrar nas Escrituras. Ele tem um simbolismo, e o batismo tem que atender aquele simbolismo. É a morte, é o sepultamento, portanto tem que ser feito na água, mergulhando a pessoa, porque senão não representa o sepultamento do velho homem. E também quando ele levanta da água, ele vai a semelhança, na simbologia da ressurreição de Jesus, a garantia de uma vida nova e de uma vida com Jesus. O batismo por aspersão não atende isso. A Bíblia não tem nenhum lugar que vai nos dar a ideia de que borrifar um pouco d'água na cabeça de uma criança atende os conceitos de batismo. Por outro lado, Jesus vai dizer: ensine as pessoas e depois batize-as. Não tem ensino para criança, já falamos isso outra vez. Então é isso que nós estamos dizendo. Doutrina verdadeira tem método para ser realizada, tem medida, tem regra, tem forma, tem prescrição, tem fundamento e justificativa na palavra. Por exemplo, não é demais a gente lembrar aqui do sábado. Quando Deus institui e orienta a observância do sábado, Deus vai dizer assim: olha, de uma tarde até a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Em relação à conduta, pelo profeta Isaías, ele vai dizer, olha, no sábado guarde de falar as tuas palavras, de andar pelos seus próprios caminhos, de fazer a tua própria vontade. É isso. Como guardar o sábado? Alguém já perguntou talvez para você? Para mim já perguntou mais que uma vez: como? O que posso fazer no sábado que eu não posso? É isso, porque tem regra. Agora, aqueles que dizem que o domingo é o dia do Senhor, qual é a regra para esse dia? Qual a medida para esse dia? As pessoas que isso defendem usam o primeiro dia da semana normal, como se um dia comum da semana fosse. Para ir à feira, para ir para o trabalho, para ir para o mercado, para limpar a casa, para organizar a roupa, para receber parentes e fazer festa e etc. Ora, como é o dia do Senhor se eu tenho ele como um dia comum qualquer? Ele só não é comum porque eu não vou para o meu trabalho habitual. O restante eu faço tudo comum. Eu vou jogar bola, vou para a pescaria e tudo mais. Então é isso, irmãos. Doutrina verdadeira tem formato, tem medida, tem regra, tem prescrição, não é? Como nós já falamos, no caso da ceia, no caso do lava-pés e etc. Agora, por outro lado, a doutrina falsa, ela não tem medida nenhuma. E batizar criança é uma doutrina falsa. A Bíblia não ensina nada sobre esse tipo. A gente sabe, já falamos, que criança não confessa pecado, criança não opta por servir a Deus, não sabe nada sobre Deus, tampouco sobre Jesus Cristo. O que torna o batismo de criança uma coisa nula, além da própria forma de fazer. Jesus nunca ensinou essa doutrina. Agora, veja só, quando Jesus fala sobre a vinda do Consolador, no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 26, Jesus falou assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará sobre vocês em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e preste atenção, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos voltar ao batismo. Jesus se batizou como um homem adulto. João batizava pessoas adultas.
João batizava no lugar onde tinha bastante água. Não era simplesmente jogando água sobre as pessoas, isso podia ser feito em qualquer lugar. Mas João escreve que João o Batista batizava também em Enom, um lugar da Palestina em que tinha muitos tanques de água. Para que batizar em Enom, onde tivesse muitos tanques de água, se apenas uma borrifação de água sobre as pessoas seria suficiente? Entenderam, irmãos? Então, o batismo infantil não tem formato bíblico. Jesus nunca ensinou. Portanto, quando ele diz o Espírito Santo vai fazer vocês se lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, o Espírito Santo não nos lembra do batismo como sendo a forma de aspersão e batizar crianças infantis, porque esse formato não atende. Então, o Espírito Santo não vai nos fazer lembrar, por exemplo, dessa doutrina. E outras tantas mais que estão por aí. E na sequência 2, é prudente lembrar, a gente diz, a igreja após a reforma libertou-se de várias doutrinas falsas, mas continua refém. A igreja cristã, de modo geral, continua refém de várias outras doutrinas, nunca ensinada por Jesus, nem ensinada pelos seus apóstolos. Paulo escreve ao pastor Timóteo, jovem pastor, alertando: virá tempo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. A pergunta que deve ser feita é a mesma: onde estão os doutores ensinando falsas doutrinas? Irmãos, não se impressione com a cultura do pregador. Não se impressiona. Isso nós falamos inclusive no sábado passado na igreja. Eu, particularmente, sou um ardoroso buscador de conhecimento. Gosto muito de ler. Gosto inclusive de ler materiais escritos por aqueles que creem diferente do que eu creio, exatamente para eu verificar a consistência do que eu creio. E nós falamos no sábado passado, não se pressiona se quem está falando alguma coisa que já escreveu tantos livros. Há poucos dias, já um tempinho atrás, mas agora de pouco tempo, eu ouvi um pastor muito famoso, conhecido, numa entrevista, ele responder uma pergunta que lhe foi feita, dizendo: eu já escrevi 152 livros. Mas a pregação é essa, o ensino é esse: na morte, o corpo vai para o sepulcro, a alma vai perante Deus, e lá diante de Deus, se ela foi uma pessoa que aceitou Jesus, ela entra imediatamente para o gozo eterno. Se ela não aceitou Jesus, ela entra imediatamente para o tormento eterno. Isso é mentira, irmãos. Isso é falso. A Bíblia não ensina isso. Doutores ensinando esse tipo de doutrina. Então vamos olhar na Bíblia, a palavra de Deus. Isso é doutrina pagã que foi colocada dentro do Evangelho. E as pessoas ficam usando inclusive textos bíblicos para sustentar as suas doutrinas, mas não são verdadeiros os textos para aquela realidade, para a doutrina que eles ensinam. Então, como encontrar o verdadeiro e encontrar o falso? É só ir nos textos que as pessoas afirmam: olha, isso é assim por causa que está escrito em tal lugar. Vá em tal lugar e veja no texto se é aquilo que está sendo ensinado. E por fim, a gente propõe na reflexão 3, pense: a reforma foi a libertação do paganismo mascarado de cristianismo. Eu vou ler de novo. A reforma protestante foi a libertação do paganismo mascarado de cristianismo. As pessoas saíram de debaixo da mão do paganismo. Mas a ironia é que o cristianismo continua sendo mascarado pelo paganismo. Entendeu a inversão? O cristianismo vivido por tantas igrejas protestantes
por tantas igrejas que surgiram depois, com a liberdade religiosa que veio a elas pelo conhecimento da Bíblia depois da Reforma Protestante. Continua, essas tantas igrejas pregando um cristianismo que continua sendo mascarado pelo paganismo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, o verso 3 e 4, ele vai dizer assim: temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma vocês corrompidos, tendo o sentimento vosso corrompido, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes por nosso intermédio da nossa pregação, ou outro Evangelho que não abraçaram conosco, vocês vão sofrer, pagar o preço por isso. Então, cuidado com o Evangelho que vocês vão seguir. O Evangelho corrompido é um sistema poderoso, capaz de enganar por sua aparência e por suas promessas. E é o que nós temos visto nas igrejas depois da Reforma Protestante. Saímos de debaixo do jugo romano, mas continuamos indiretamente debaixo do mesmo jugo, porque continuamos vivendo e ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que não passam de doutrinas pagãs, colocadas pela Igreja Romana dentro do cristianismo, dentro do Santo Evangelho de Jesus, mas que não foi ensinado por Jesus e que nem os seus apóstolos também ensinaram e que não tem sustentação na palavra de Deus. Deus nos livre e nos faça pessoas que vivam o Santo Evangelho, o trigo, na parábola do joio e do trigo, e que o joio, que é o falso trigo, ele não nos induza ao erro, ao pecado e ao paganismo, e nos conduzindo então a transgredir a vontade de Deus. Pelo contrário, que o Espírito Santo nos faça lembrar de tudo quanto Jesus nos ensinou sobre o que devíamos fazer para guardar os mandamentos de Deus, para fazer a vontade do Pai que está no céu. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.